Vanger Matana dos Santos, sou aluna do curso de Pedagogia da Uninter, Polo Arroio do Tigre. Meu RU é de número 2085946. Estou gravando esse vídeo para apresentar o jogo, que era o trabalho a ser executado após a leitura do portfólio, onde era para a gente estudar sobre a imigração, da nossa região, da nossa cidade e confeccionar um jogo. Eu então confeccionei um jogo de trilha, tá? A trilha da colonização de Candelária por imigrantes, para valorizar o meu município, a nossa história, né? O jogo tem início então, contando já desde que aqui habitavam índios e como foi se sucedendo, né, toda a história da colonização de Candelária. Primeiro tiveram os espanhóis, os portugueses, e por fim ali os alemães, né? A cada jogada, né, após jogar o dado, o jogador vai andar um número correspondente de casas e dependendo da casa que ele parar, vai ter uma tarefa para ele executar, ficar uma rodada sem jogar, avançar casas, tá? Então a justificativa do meu jogo é repassar aos alunos o quanto os imigrantes foram importantes e essenciais para a colonização de Candelária e como ela aconteceu, evidenciando fatos através da explanação de narrativas e imagens, contando a chegada dos primeiros imigrantes jesuítas, os quais vieram para cá com o intuito de conquistar as terras para a Espanha. Após os índios que aqui viviam terem feito os espanhóis recuarem, criando a Redução de Jesus Maria, a qual, após uma severa batalha, em 3 de dezembro de 1636, teve seu fim, encerrando assim o primeiro capítulo da história de Candelária. Um século depois, essa história renasce, então a gente, na sua fase portuguesa, com Candelária pertencendo a Rio Pardo, graças ao Tratado de Madrid, que assegurou a Portugal o domínio sobre todas as regiões antes ocupadas pelos jesuítas. O objetivo geral é conhecer e valorizar as diferentes culturas, o quanto é importante essa imigração, essa miscigenação para a formação das cidades e para o crescimento delas, identificar a importância dos imigrantes para a formação da nossa cidade, compreender como aconteceu a colonização de Candelária, valorizar a riqueza cultural da nossa cidade e da nossa história. As referências eu retirei da internet, de páginas da própria Prefeitura de Candelária, da Biblioteca do IBGE, do Instituto de Região, Imigração Alemã Candelária RS, que é um blog, www.google, que é a pesquisa, e o Pinterest. Os materiais foi em papel pardo, fotos impressas da internet, pinos e dados. Como fazer, eu colei as gravuras, as informações do jogo, desenhei no papel, então para jogar, joga-se o dado, o jogador que tirar o número maior inicia o jogo, e após os outros por ordem de numeração. A gente joga, vai andar o número de casas correspondentes e executar a tarefa que ali consta, de preferência com a leitura em voz alta. A idade, a partir dos 7 anos ou 6, porque precisa saber ler para poder entender toda a história. Pode-se jogar crianças, jovens e adultos, de 2 até 4 participantes, que o jogo não é muito extenso. Coloquei algumas imagens também do jogo, mas ela aparece aqui no vídeo. E posso dizer, que a própria elaboração desse jogo foi fantástica, porque deu para aprofundar mais os conhecimentos sobre a história de Candelária, o qual a gente sabe muito só por cima. Às vezes, não veio que aqui já tinha os índios tupis guaranis, a história da Redução Jesus Maria, que a gente pertencia a Rio Pardo. Agradeço as curtidas, o jogo tá à disposição, ficou bem legal, bem interessante. Valeu!